Empreendedor digital. Pessoal, vamos falar agora sobre o método de empreendedorismo que é totalmente diferente de qualquer outro tipo de investimento que você já fez. E embora as pessoas achem que é só um meio de comunicação para você empreender digitalmente e ter sucesso com isso, você precisa entender exatamente aonde você está entrando, como que, digamos, esse mercado, essa metodologia funciona e como que você vai obter grandes resultados com isso. Então vamos falar agora sobre a matemática. Vamos abordar como trabalhar com um tipo de investimento que quase nenhum empreendedor entende como funciona, seu potencial e como que você vai utilizar isso com inteligência. A primeira coisa que você tem que entender é do que se trata o marketing. Marketing é a ciência que estuda a mente do consumidor para criar uma oferta perfeita. Quem disse isso foi o Philip Kotler, que é conhecido como o pai do marketing. A maioria das teorias de marketing, as metodologias que você conhece, que você vê sendo colocadas em práticas, foram criadas por esse cara. E note que ele fala que, primeiro, é uma ciência, não é uma área qualquer, não é só anúncio, vai muito além, é uma ciência e que estuda a mente do consumidor. Então, o foco total do marketing ele está a entender a mente do consumidor, como que essa mente funciona, como que o seu consumidor pensa para aí sim fazer uma oferta perfeita. Nós vamos destrinchar um pouco melhor isso mais para frente dentro desse módulo. Então, o que é o método científico? Vamos começar por aí. Todo mundo entende mais ou menos o que é ciência, mas ninguém realmente aborda, e você nunca aprende isso na escola, o que é o método científico. Então, o método científico ele refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico. Quer um novo conhecimento, quer uma correção ou evolução, ou um aumento na área de incidência de conhecimentos anteriormente existentes. Na maioria das disciplinas científicas, consiste em juntar evidências empíricas verificáveis baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisas de campo, e analisá-las com o uso da lógica. Então, esse é o método científico. Vamos dar uma olhadinha melhor como que esse método funciona. Então, vamos dar uma analisada agora num quadro para entender melhor essa questão da teoria científica. O que é o método científico? Então, tudo começa com aí no centro, você está vendo é um conjunto indescritível de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si. Ou seja, você tem uma teoria, você tem uma hipótese sobre o que é algo ou sobre o que pode acontecer em algo. E aí você passa para as implicações e conclusões e previsões. Então eu tenho uma teoria e eu acredito que isso vai acontecer. E aí você experimenta na vida real, você experimenta na realidade e observa o que vai acontecer e aplica uma análise lógica em cima disso. Isso vai te trazer os novos fatos. E aí você tem os resultados. Esse resultado corrobora a teoria, então a minha teoria lá no início, a minha hipótese, ela estava certa? Se sim, a gente volta e ok, a hipótese está correta, está funcionando. Se não, a gente recicla a hipótese, a gente muda a hipótese, a gente não muda as implicações, não muda os experimentos, a gente muda a nossa hipótese e do momento que a gente mudou, a gente volta a testar isso no mercado, faz a observação sistemática controlada, verifica os fatos e aí vê se essa hipótese corrobora ou não e vai fazendo esse processo até que você tenha fatos reais do que funciona, do que não funciona, do que é e o que não é. Então não se trata de imaginar, simplesmente imaginar e tirar algo do nada. O método científico ele é feito para entender fatos que corroboram com a realidade. Isso pode ser colocado em qualquer coisa e você vai entender um pouco melhor isso mais para frente também. Então vamos falar também o que é um empreendedor digital. O empreendedor digital é alguém que utiliza o marketing digital para alavancar os seus negócios, buscando sempre o ROI, retorno sobre investimento mais alto possível, ou seja, alguém que investe para obter resultado. Então, o marketing digital ele é um método de investimento. E existem muitas falsas expectativas em torno do marketing digital. Hoje você tem no mercado um monte de gente falando sobre marketing digital. É o assunto da moda, você vê notícia o tempo todo.
E o que acontece é que o marketing digital ele é apenas um veículo. Quando a gente fala de marketing digital, parece uma coisa separada, mas ele está dentro do âmbito de marketing, sendo a parte digital apenas um veículo, e não o marketing em si. Então, a maioria dos empreendedores, quando migram para o marketing digital, eles esperam grandes resultados com pequenos investimentos. E pode ser que você também tenha isso em mente, mas eu devo derrubar esse mito para você. Marketing digital não é tão simples. Você não vai colocar R$ 10 hoje e vai tirar R$ 1.000 de lucro amanhã. Isso não existe em nenhum investimento na face da Terra. Se você conhecer algum investimento onde você bota R$ 10 e retorna R$ 1.000 para você, em curto prazo de tempo, por favor, fala comigo, liga para mim e me conta que eu quero saber que investimento é esse. Então, vamos destrinchar melhor essa questão do empreendedorismo digital. Imagina uma loja de clientes. No marketing digital, você paga para conquistar um cliente. Então, imagina que você está comprando clientes e isso acontece a partir do marketing digital, sendo mais específico no fluxo estratégico. Então, pensa no marketing digital como se fosse um grande shopping. Esse shopping existem várias lojas que vendem clientes. O seu objetivo é entrar nesse shopping e comprar um cliente para você. E comprar pelo preço mais barato possível. E sempre que você precisar de mais clientes, você poder voltar lá e comprar cada vez mais clientes. Então, como que funciona esse processo estratégico? Você começa com um investimento, um valor monetário que você vai investir, ou até mesmo sem investimento, utilizando métodos orgânicos, que a gente vai falar mais para frente. Isso vai patrocinar um anúncio que você vai mostrar para o seu público-alvo, para o seu nicho, que a gente vai falar também mais para frente, para chamar a atenção dele e fazer com que eles caiam em um funil. Esse funil vai levar até uma negociação, onde você vai ter uma venda ou vai ter um feedback. Lembrando, não existem falhas, existe só feedback do porquê não houve a venda, para que você melhore e faça mais vendas. Disso você vai tirar o retorno financeiro. Então, o preço por cliente. É o que eu falei, nessa loja você vai pagar determinado preço por cada cliente. E esse preço vai depender de algumas variáveis que só podem ser encontradas quando você faz a sua primeira campanha. E essas variáveis são CPC, que é o custo por clique, quanto que cada pessoa está pagando por clique. Então, cada vez que alguém clica no seu anúncio, você paga um valor, seja para o Google, seja para o Facebook. E até em métodos orgânicos tem como você entender quanto que você está custando esse custo por clique. Depois você tem o click-through rate, que é o seguinte, que é a quantidade de pessoas que veem o seu anúncio e clicam nele. Isso vai influenciar diretamente no seu CPC, porque quanto mais pessoas veem o seu anúncio e clicam nele, mais barato você paga. Porque as plataformas elas têm como foco serem interessantes para o seu usuário, Google, Facebook, qualquer coisa que faça anúncios. Se a maioria das pessoas que veem o seu anúncio clicam nele, quer dizer que isso é interessante, isso é bom para a plataforma, então eles vão te cobrar mais barato. Então, o CPC influencia o CTR. Depois disso, você vai ter uma taxa de conversão para o seu funil, um custo por ação e a taxa de conversão para venda. Daí você vai tirar quanto que está custando cada cliente seu. Então, o processo que nós criamos tem como objetivo te levar até essa loja e negociar o seu cliente pelo preço mais barato possível. E a gente faz isso administrando o seu investimento e trabalhando com estratégias específicas para cada um dos elementos e métricas que compõem o seu funil de vendas. Então, funciona da maneira que eu te falei. Você tem um investimento lá no topo que patrocina um anúncio. Esse anúncio é onde vai estar o seu CPC e o seu CTR. O anúncio vai levar a pessoa para um funil. Então você vai ter uma taxa de conversão, você vai ter um lead, que é uma pessoa interessada no seu negócio, um custo por ação, quanto que está custando esse seu lead, que vai levar a uma negociação e a gente vai entender quanto que custou o seu potencial cliente, ok? Então vamos no exemplo prático. Se eu tenho R$ 1 por clique e eu tenho uma taxa de conversão de 10%, eu tenho 100 cliques, eu teria R$ 10 por lead. Então eu tenho R$ 10 por uma pessoa, pelo contato de uma pessoa que está interessada em mim. Se eu tenho uma taxa de conversão para venda de 30%, significa o quê? Se eu tenho 100 pessoas que eu estou conversando e negociar para vender, 100 pessoas vai a R$ 10, custou R$ 10 cada contato dessa pessoa. Então, eu vou ter
R$ 1.000. E eu conversei com essas pessoas e eu tenho 10% dessas pessoas compraram. Ou seja, 10% de R$ 1.000 vai me dar R$ 100. Ok? Então, o meu cliente, nesse caso hipotético, custou R$ 100. E o meu retorno vai depender de quanto está o meu preço, o meu custo, toda essa questão. A gente vai trabalhar mais especificamente nisso, ok? Aqui eu só estou te passando uma visão mais ampla do como que funciona esse processo. Então, nós temos um método de aquisição de clientes para fazer com que você tenha esse seu custo por cliente o mais barato possível e o mais lucrativo possível, que é aí que vem a parte boa. Você pode pagar até R$ 100 para um cliente. Dependendo do negócio, isso é muito lucrativo. Um exemplo que eu posso mostrar para você é uma imobiliária que nós trabalhamos. Essa imobiliária, ela investe 2% do valor do seu imóvel. Quando ela vende um imóvel de R$ 1 milhão, ela ganha uma comissão que é muito superior aos 2% de R$ 1 milhão. Ok? Então, como que funciona o nosso método de aquisição de clientes? Você tem os métodos pagos e os métodos orgânicos que vão patrocinar o anúncio. Esse anúncio leva até um vídeo de valor, que é um vídeo feito, produzido, desenhado para que o seu potencial cliente tem interesse, mais uma coisa muito importante, que é apenas aquele potencial cliente que tem interesse de comprar agora, que vai falar com você e vai fechar, que tem alto potencial, que é o que a gente chama de lead quente, venha a preencher uma survey. O que é a survey? É um formulário, onde desse formulário você vai conversar com essa pessoa e vai usar um script de vendas para fechar com essa pessoa. Essa parte ela vai ser adaptada de acordo com o seu negócio. Essa é o método de aquisição base. Mas o que pode acontecer é que dentro do seu negócio nem exige uma venda. Isso vai ser adaptado de acordo com cada caso. E aqui também eu deixo em anexo uma planilha calculadora de ROI. É uma planilha que nós utilizamos para calcular o retorno potencial sobre as suas vendas. Está disponível para download nessa página, ok? É uma planilha muito simples, eu não preciso nem mostrar como é, você só precisa preencher cada passo da planilha de acordo com o seu valor. Então, quanto que está o seu custo por clique, quanto que está o seu custo por lead, qual é o preço do seu produto, e aí você vai saber no final qual vai ser o retorno sobre o investimento potencial que o seu negócio tem, ok? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima.